Fala pessoal, beleza? Edson Vasconcelos com você mais uma vez no canal Os Vasconcelos, a Origem. Agora sim, nós vamos conversar sobre os meus ancestrais, os Vasconcelos, os antigos nórdicos do norte da Europa ou Escandinávia, atual Suécia, Noruega e outros países que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, né? Então eu preciso realmente falar isso para que vocês possam compreender um pouco a geografia de como tudo aconteceu. Então, para começar, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Vejam bem, a Escandinávia é uma região geográfica e histórica da Europa setentrional e abrange, no sentido mais estrito, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. No sentido mais amplo, o termo pode também abranger a Finlândia, as ilhas de Faroé e a Islândia. Qualquer que seja a definição usada, considera-se a Península Escandinava como núcleo principal da Escandinávia. O conjunto Escandinávia mais Finlândia dá-se também a designação Fino-Escandinávia, em inglês Fennoscandia. Devido às sucessivas vagas de glaciação, a Escandinávia foi repetidamente despovoada e desprovida de fauna e flora terrestres ao longo do tempo. Os estudiosos a apontam como a terra de origem de uma parte dos povos germânicos e dos vikings, assim como aquela que é referida como Escandisa. Porém, um estudo de 2012 apontou que as coníferas existentes na Escandinávia, na atualidade, sobreviveram ao período da Era do Gelo, através da análise de um pólen de uma árvore que existiu na Escandinávia durante aquele período. Que maravilha, né? Vamos para frente aí, vamos seguir. Por ser uma região puramente histórico-geográfica, a Escandinávia não corresponde a nenhuma fronteira política definida. O uso do termo é muitas vezes incerto, ora incluindo, ora excluindo países vizinhos da Península Escandinava. No sentido estrito, inclui-se na Escandinávia a Noruega, a Suécia, que formam a Península Escandinava, e, devido aos laços históricos e linguísticos com aqueles países, também a Dinamarca. A Dinamarca costuma ser incluída nas definições mais estritas do termo devido não apenas à semelhança linguística e étnica, mas também por ser possuído, até o século XVII, territórios na Península Escandinava, em especial a Escânia, hoje parte integrante da Suécia. Outro fato que costuma ser mencionado em favor da inclusão da Dinamarca na Escandinávia é a sucessão de uniões pessoais entre as coroas dinamarquesa, norueguesa e sueca, ao longo da história, que criaram estados como a União de Kalmar e a Dinamarca-Noruega. Em geográfica física, porém, a Dinamarca é considerada parte da planície setentrional europeia e não da Península Escandinava. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Entre outras definições, em sentido amplo, alguns entendem que a Escandinávia inclui também a Finlândia, também chamada de Fino-Escandinávia, a Islândia e as Ilhas Faroe, e por vezes até mesmo Svalbard e a Groenlândia. Então, dos países nórdicos e Escandinávia. Em contraste com a ambiguidade quanto ao termo Escandinávia, a expressão países nórdicos é empregada com certeza para referir-se ao conjunto de países formados por Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia, inclusive seus territórios associados, Groenlândia, Ilhas Faroé e Alanda. Aqueles países integram o Conselho Nórdico. Vejam bem aí, né? Em contraste, países nórdicos inclui todos:
Hoje existem algumas divisões, mas falando-se de países nórdicos que integram o Conselho Nórdico, que ainda existe, né, até hoje, todos esses países, eles formam os países escandinavos. Beleza? E aí, pessoal, tá curtindo a história? É bacana, né? Vamos continuar aí e vocês vão ver que mais pra frente vocês vão curtir muito essa história e como é que surgiram os Vasconcelos. Falando um pouco da etimologia, os termos Escandinávia e Escânia, Scan, possuem a mesma etimologia. A fonte conhecida mais remota para o termo Escandinávia é a História Natural de Plínio, datada do século I. Outras referências à região são encontradas em Pitéias, Pompônio Mela, Tácito, Ptolomeu, Procópio e Jordanes. Esses são os filósofos do século I, grandes homens, que cada um colocou a sua história. Acredita-se que o nome usado por Plínio possa ser de origem germânica ocidental, referindo-se originalmente a Escânia. Segundo alguns dos principais estudiosos do tema, a raiz germânica pode ser constituída como escauan, perigo ou dano. Já o segundo segmento do termo é constituído por aljó, terra na água ou ilha. O nome Escandinávia poderia então significar ilha perigosa, uma referência talvez aos traiçoeiros bancos de areia em volta da Escânia. Era generalizada entre os autores clássicos do século I a crença de que a Escandinávia era uma ilha. Esta ideia, juntamente com o termo Sandiae, que Plínio usava para um grupo de ilhas nórdicas, dominou as descrições da Escandinávia nos textos clássicos ao longo dos séculos seguintes. A Escandinávia de Plínio talvez fosse uma das ilhas Scandiae. Esta ideia foi retomada por Ptolomeu, que usou o termo Escândia para a maior e mais oriental das três ilhas, Scandiae, que, segundo ele, situam-se a leste da Jutlândia. Ptolomeu referiu-se a toda a ilha da Escandinávia pelo nome de Escândia, inclusive para as áreas muito mais ao norte do atual Escânia. Mas nem as listas de tribos escandinavas de Plínio, nem as de Ptolomeu incluíram os suiões, mencionados por Tácito. Alguns dos primeiros estudiosos suecos adicionaram-nos posteriormente ao argumento de que os suiões constavam dos textos, mas foram depois removidos por equívoco. Então, existia, outros povos que não foram incluídos nos escritos desses homens. O clima não é uma coisa muito boa não, viu? Cortada ao meio pelo Círculo Polar Ártico, a Escandinávia possui um clima com as 4 estações bem definidas nas áreas sul, mais ao sul, com inverno muito frio e intensa precipitação de neve, com temperaturas entre menos 15 e menos 5 graus Celsius. Caramba, é frio! Um verão com temperaturas amenas e tempos menos chuvosos, com temperaturas de 8 e 22 graus. Uma primavera com temperaturas baixas entre os meses de março e abril, e com gradativa elevação em maio e junho, com médias entre 5 e 12, com gradativa diminuição de chuva, e o outono tem um aumento da chuva conforme o verão se distancia, e diminuição das temperaturas que ficam entre 10 e 10 graus. No norte da região, especificamente nas áreas da Noruega, Suécia e Finlândia, ou seja, a Escandinávia, que estão acima da latitude 67 graus e mais ao interior desses países, temos um inverno longo, muito longo mesmo, e muito frio, com temperaturas entre menos 35 e menos 20 graus Celsius.
com intensa precipitação de neve. E um verão curto e ameno, com diminuição das chuvas em médias entre 5 e 15 graus. Graças à corrente do Golfo, a Islândia e as cidades leste da região, como Oslo, Trondheim, Copenhague e capitais próximas ao litoral, como Helsinki e Estocolmo, possuem invernos relativamente amenos. Levando em conta a posição geográfica, a latitude 62 graus da região, Reykjavik, a capital islandesa, raramente possui temperaturas menores que menos 5 graus, mesmo na latitude 60 graus. E aí, pessoal, meio complicadinho o assunto, né? Mas vejam que no sul a temperatura era fria, mas no norte muito fria. Lugar inóspito, né? Onde a vida ela estava sempre sendo ceifada pela natureza. E de tempos em tempos acontecia isso, né? A famosa era do gelo. Eu vou mostrar um mapa mais adiante de uma foto de satélite. Vocês têm uma ideia de como ficava a Escandinávia, ou o norte da Europa, no inverno rigoroso. Então, dificilmente os nórdicos eles conseguiriam viver muito tempo ali, ainda mais naquela época, né? Então é esse frio aí que eles começam a olhar e dizer, não, aqui não dá pra gente não. Nós precisamos migrar. Não foram todas as tribos nórdicas que migraram, né, que saíram, porque eram muitas tribos na época, muitas tribos mesmo, né, cada um com seus dialetos, mas eles se entendiam, daí é onde veio o nome Vasconcelos, e vocês vão entender isso mais tarde. Vamos continuar. Fala, pessoal, beleza? E aí, vocês curtiram o vídeo? Eu curti bastante. Então não percam o próximo vídeo. Nós vamos começar a entrar agora na Espanha, né? Eu não. Os nórdicos que tornaram-se os Vasconcelos. Aí começa uma história muito longa, né? Uma história muito interessante. E como eu já falei antes, dos Vasconcelos também saiu outro povo, que vocês vão saber mais tarde. Aguarda o próximo vídeo, não perde. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem, nenhum vídeo. Beleza? Então aí, mais uma vez, Vasconcelos sempre com você. No canal Os Vasconcelos A Origem. Valeu!